Ele estava na frente da porta do palácio e ele ouviu dois eunucos conversando que eles iam matar o rei. Começa com a história de Esther. Isso acontece já no ano 478 a.C. Bom, o segundo capítulo começa relatando que passou um tempo, o rei Assuero ficou com saudade da Vasti. Diz que era ela linda mesmo, estonteante. Aí bateu aquela saudade, ele quis trazer ela de volta e todo mundo falou, não, não dá. Não dá pra voltar atrás. Não dá para voltar. Então, eles propuseram ao rei fazer um contest, um concurso de beleza. E declararam que todas as mulheres do reino, virgens e jovens, deveriam comparecer diante do palácio, porque uma delas seria a rainha. Bom, nessa hora entra a nossa Esther. Mas era obrigatório ou era... Obrigatório. Ah, obrigatório. Tinha que ser bonita, tinha que ser virgem e tinha que ser jovem. Então, todas as mulheres compareceram e ficaram dentro do harém do rei, do palácio. E elas tinham que se preparar para comparecer diante do rei. Esse preparo era de 6 meses de óleos e iguarias, como leite de cabra e tudo para, né? Pra pele, Para pro a pele ficar cabelo. boa e tudo mais. E mais 6 meses de perfumes. 1 ano. E aí, cada noite, uma se apresentava diante do rei. Ele olhava para ela, se ele gostasse, passava a noite com ela, ela ia embora. Ele podia dizer, não quero, podia dizer, você é uma possibilidade, ou podia dizer, você é a rainha. E foram passando, só que Esther, logo de cara, ela cai na graça do Regai. O Regai era o eunuco-chefe. Eunuco, pro pessoal entender o que é um eunuco, É um homem castrado. pra ele não poder ter relações com nenhuma mulher. Ele tinha que ser cuidava de todas as mulheres dentro É. do palácio, então ele era literalmente castrado. Tá. Alguns acham que só tirava os escrotos e outros diziam que realmente tirava o pênis. Ah, é? É, Não se sabe não se exatamente. sabe exatamente. Então, agora é importante dizer que o nome dela não era Esther, era Radassa. Radassa. Tem Radassa. algum significado? Não, Radassa não tem um nome próprio, pelo menos eu não me recordo qual o significado, mas Esther é estrela. E quem que muda esse nome? Quem deu esse nome para ela foi o Mordecai, que era um primo dela que a criou. Esther e Estrela, então. Estrela, mas era um nome persa, Tá. tá? E ele falou para ela, olha, você não diga para ninguém que você é judia. Então, isso é uma evidência de que lá o povo judeu já tinha preconceito contra eles. Porque todos os outros povos que Tinha estavam lá, preconceito contra o povo judeu. contra o povo judeu. Porque ele ia dizer para ela, não diga que você é judia. É. Todas as outras nacionalidades que foram conquistadas, né, pelos persas podiam expressar suas adorações, né, a sua Costumes, cultura e né? tudo mais. Radassa, ou Esther, ela tinha ficado órfã de pai e mãe. E ela então foi criada por esse primo, que era muito mais velho. Pra você ter uma ideia, ele havia sido levado cativo para a Babilônia, e nós estamos falando em 586. Ele deve ter ido para antes de Cristo. Deve ter ido para lá muito menininho. E já tinha passado 70 anos e já estava agora no reino do próximo. Então ele já era um homem velho. E ele criou a Radassa e foi muito amoroso com ela e tal. Ensinou-a a crer e a temer a Deus e tal. E quando chegou essa oportunidade, ele manda ela para lá, porque tinha que obedecer mesmo, mas isso para que ela não falasse sobre a sua Origem, né? origem. Agora, é interessante dizer o seguinte, que ele era da tribo de Benjamim. E ele era descendente tanto de Jair como Simei e de Quis, que são parentes do rei Saul. Então, ela era, de certa maneira, de uma linhagem nobre Sei. também, né? E
Só que isso, muitos anos antes. Saul, para você ter uma ideia, ele governou Israel do ano 1040 ao ano 1000 a.C. Então, 500 anos depois, né? Agora, por que eu estou falando disso? É um detalhe, que daqui a pouco vai entrar o algoz, né? O grande inimigo, o Nêmesis, que é o Hamã. Hamã era descendente do rei Amalequita, chamado Agag. Tanto é que ele é chamado de o Agagita, porque ele era descendente de Agag. Por que eu estou dizendo isso? Porque na época do rei Saul, tanto Saul lutou contra os amalequitas, como sempre o povo de Israel lutou. E eles prenderam o Agag. Depois ele acabou, né, fugindo e tudo mais, e foi lá Samuel e matou ele. Mas os descendentes dele, Amã, o grande inimigo de Israel nessa fase, no 5º século a.C., é descendente de Agag. E Mordecai, descendente de Saul. 2 inimigos que 500 anos depois vão virar inimigos de novo, né? Amã sabia da história de Saul. E ele odiava o povo judeu. E acontece que Deus conhece toda a história. Depois, o Amã vai se tornar primeiro-ministro. E ele vai ter como grande inimigo a Mordecai. Quando chegar na época, eu vou contar. Bom, Esther foi levada para aquele lugar paradisíaco, né? Foi tratada daquele jeito. Aquele tempo todo, se preparando. Caiu nas graças de Hegai, né? Que era o eunuco do rei, porque ele achou ela linda, ela também era linda, achou ela muito educada, dócil, e aí ele separou 7 jovens das suas favoritas. E a favorita dele era Esther. Por que eu estou dizendo isso? Porque, obviamente, não era só o rei olhar e achar que ela era bonita. Ele precisava se aconselhar, porque a pessoa tinha que ter atitudes, né? Tinha que ser bem educada para ser uma rainha. E Esther, a Bíblia diz que ela caiu, né, nas graças de Hegai. Então elas ficaram sendo tratadas ali por 12 meses, até que foi chamada pelo rei, e de cara, quando ele conhece Esther, ele já fala, é ela. Se apaixona. Se apaixona, decide que ela é ela, tal, e contra tudo e contra todos, ela foi escolhida. O rei perguntou o que ela queria, ela falou, não quero nada. Eu só quero ser uma esposa honrada e tal. E a partir de então ela foi apresentada, né? Se torna rainha, e na mesma noite o próprio rei sai com ela, né? Já de mão dada, e ela é coroada na frente de todas, né? Então, capítulo 2, verso 15 a 17 diz: Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando ele chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, o eunuco do rei. Alcançou favor todos quanto haviam. Assim foi levada Esther ao rei, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete. Ela foi... E o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, ela alcançou favor e benevolência mais do que todas as virgens. E o rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e fez de Esther rainha no lugar de Vasti. E aí então o rei vem e dá um banquete. Então ele reúne todo mundo e Esther não tinha falado para ninguém que ela era judia, tá? Mas Mordecai, que era um escriba, ele era uma das pessoas que escreviam as crônicas, porque tudo que acontecia de importante era escrito, as crônicas. Ele era um homem importante já, um homem querido pelo povo e tal. Quando ele fica sabendo que Esther, a prima dele, é escolhida, ele falou, vou ficar perto dela para dar todo o suporte e tal, né? Nessa época, ele estava na frente da porta do palácio, e ele ouviu 2 eunucos conversando que eles iam matar o rei. Um plano de conspiração para matar o rei. E o Mordecai, ele ouve, ele vai para Esther e conta. Esther vai e conta para o rei e diz que foi feito em nome dele. Foi Mordecai que ouviu, foi ele que me contou. Só que ela não disse que Mordecai era o primo dela. Sim. Bom, isso foi escrito nos anais das crônicas, né? E, obviamente,
isso lhe contou a favor. Normalmente, quando alguém fazia um feito muito grande assim, ele era abençoado, era retribuído com presentes, com dinheiro, com posição. O rei enchia de ouro, de prata, né, de todo tipo de honraria. Bom, termina o capítulo 2 com isso. No capítulo 3, levanta o Amã. Amã, portanto, se torna o homem, por alguma razão, o primeiro ministro de todo o reino da Pérsia. O segundo homem depois do rei Assuero. Se tiver qualquer dúvida, Tá bom. pode perguntar, tá? Então, o capítulo 3 começa dizendo assim: depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, né, descendente de Agag, e o exaltou. Ele pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então, parece que Deus está permitindo um arqui-inimigo do seu povo assumir o poder. E aqui eu queria dizer uma coisa para todo mundo que está nos vendo. Às vezes, os caminhos de Deus são muito diferentes do nosso, viu, Vilela? Pô, Às vezes, Deus permite que um camarada como ele, que era um sanguinário, era o Hitler daquela época, que quis destruir o povo de Israel como nação, permite que um cara desse ascenda ao trono. Ou não ao trono, mas o lugar mais proeminente abaixo do rei. Mas a gente vai ver que quando Deus permite isso, é porque ele tem um propósito lá na frente. como Saulo, né? Que depois se torna Paulo. Ele Exatamente. perseguia judeus Exatamente. e depois se torna quem se tornou, né? Na verdade, ele não perseguia judeu, porque ele era judeu, ele perseguia os cristãos. Os cristãos, né? Na verdade, né? Então, o que acontece? Quando um camarada recebia, né, essa honra de ser o primeiro-ministro, quando ele passava, todo mundo se prostrava. Menos Mordecai. E por que o Mordecai? Por que não... Porque o povo judeu, a palavra adoração Ah, tem a ver com prostrar-se. seria estaria contra Deus ele se prostrar a um homem. Você se lembra que no reino anterior, no reino babilônio, certa vez, o Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de ouro, convocou todo mundo, tocou a trombeta e todo mundo tinha que se prostrar. 3 jovens judeus não se prostraram, que foi Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha. A história mostra que Deus os livrou. Então, o Mordecai, ele não se prostrou, não era por causa do Amã. Seria qualquer pessoa, qualquer Ele outro. não ia se prostrar diante de ninguém, nem do rei. E o Mordecai e o Amã ficou sabendo, né? Então, foram e contaram para ele que Mordecai não ia se inclinar. Por que ele não se inclinou? O Amã, descobrindo que ele era judeu, falou: eu vou acabar com o povo judeu. Mas por que ele não falou: vou acabar com Mordecai? Por que ele queria destruir toda uma raça? Por quê? Porque, na verdade, esse é um ódio que existe contra o povo de Israel há muito tempo. Você já pensou nisso? Eu já pensei quantas vezes foram perseguidos, feitos escravos. Egípcios, assírios, babilônios, persas, gregos, romanos e fora os outros na história. Hitler. Alemães, Por quê? no Por quê? nazismo. Porque é o povo escolhido. Satanás odeia quem Deus ama. E Deus tem um propósito para o povo de Israel. Hoje existem alguns teólogos que dizem que não, que eles rejeitaram Jesus, não tem mais. Mas na Bíblia, quando você vai para Romanos 11, o próprio apóstolo Paulo fala: Deus não esqueceu do seu povo. Então, ali começa essa guerra entre Amã e Mordecai, mas na verdade era uma conspiração para matar e destruir ao povo de Israel.